Ok. Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Vamos começar a nossa mensagem de hoje e a gente tem falado sobre os 10 mandamentos, sobre vários enfoques, de diversas formas, mas sempre, eu acredito, com base naquilo que a palavra de Deus nos concede. A gente tem a interpretação dos 10 mandamentos na própria Bíblia, em todo momento, em todo lugar, inclusive no Novo, talvez principalmente no Novo Testamento. Então, é importante a gente sempre olhar para a palavra, porque ela é suficiente para a gente poder entender o desejo de Deus quando Ele escreveu com o seu próprio dedo 2 tábuas de pedra e as deu para Moisés. Quero lembrar 2 passagens que gostaria de lembrar todas as vezes que a gente falar de qualquer um desses 10 mandamentos. Primeira passagem é no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 e 21. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E agora sim, 1 João, capítulo 2, versículos 3 até 6. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E eu quero convidar vocês todos mais uma vez a orar a oração que Jesus nos ensinou. Não como um mantra ou como uma parte fria da liturgia, mas que a gente possa dar significado para cada uma dessas palavras, mas é a garantia de que a gente ora certo, quando a gente ora do jeito que Jesus nos ensinou a orar. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje nós vamos falar de perdoar devedores. Bom, os 4 mandamentos, a gente sabe que os 4 primeiros mandamentos da primeira tábua são aqueles que falam sobre o nosso relacionamento com Deus. A segunda tábua e os outros 6 mandamentos, para completar os 10, trata do nosso relacionamento social, do nosso relacionamento com os nossos semelhantes, com os outros homens. Ao resumir esses fundamentos da lei divina, Jesus destacou essas 2 dimensões dos mandamentos escritos pelo dedo de Deus, dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Os 2 primeiros mandamentos revelam que Deus é um só e exige exclusividade. Honrarás a Deus sobre todas as coisas e não farás para ti imagem ou ídolo. O terceiro mandamento faz um chamado para a gente ter uma vida íntegra, como povo de Deus que somos, que honra e é chamado pelo seu nome. Não tomarás o nome de Deus em vão. É muito mais do que só falar o nome de Deus o tempo todo. A gente viu que o 4º mandamento trata desse nosso relacionamento com Deus, ao mesmo tempo em que ele fixa uma diretriz pública, uma norma cerimonial, que é guardar o Shabat, o descanso de Deus. E vimos que esse descanso só tem substância se os outros 6 dias da semana estão num relacionamento com Deus. Se a nossa semana honrar a Deus, então o descanso cerimonial, o descanso para lembrar do Criador faz todo sentido. Vimos também que qualquer que seja o nosso trabalho, nesses 6 dias, a gente é chamado para restaurar o Shalom do Criador lá no Jardim do Éden, e a gente resgatar a função primordial do homem, da humanidade, que é ser regente da criação. Sobre todas as coisas, o homem foi criado para reger tudo aquilo que Deus Pai criou na sua sabedoria. E aí a gente chega até o 5º mandamento, que é o primeiro mandamento da segunda tábua, e nesse 5º mandamento nós somos convocados então a honrar os nossos pais e as nossas mães. E eu quero ler com você Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Essa passagem também está em Deuteronômio 5, 16. Mas vamos ler Êxodo 20, 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá.
honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Primeira coisa para a gente entender o que é honrar pai e mãe, é entender o que a Bíblia quer dizer quando fala honrar. Então, e eu gosto desse assunto, eu peço perdão porque eu posso me estender, porque eu gosto deste tipo específico de estudo, mas eu vou tentar ser breve, sem perder a substância daquilo que é importante para a gente entender o texto. O que é honrar? No dicionário, honrar é prestar honra e respeito a alguém ou alguma coisa. Expressar glória e louvor. Venerar, reverenciar. Sentir-se lisonjeado, agradecido. Lisonjear, penhorar. Satisfazer os compromissos. Por exemplo, ele honrou a assinatura no contrato. Tomar algo ou alguém nobre, grande. Encher-se de dignidade, grandeza, enobrecer-se. Seus feitos se honraram. Um exemplo. Na nossa língua portuguesa, tem duas palavras que não tem nada a ver uma com a outra, que é a palavra honra e a palavra pesado. Elas não têm qualquer relação, certo? Honra e pesado não tem relação nenhuma. Pesado é alguém, né, com um pouco mais de peso, ou pesado é algum fardo, algum encargo, alguma coisa, e honra é honra, que é o que a gente já leu aqui. Mas no hebraico, pesado e honra têm a mesma origem, a mesma raiz. A palavra é escrita quase de forma idêntica, as duas palavras. E qual é essa palavra? A palavra hebraica empregada nesse versículo, Êxodo 20, 12, para honra, é kavod. E kavod é sinônimo de glória, estrito senso. Mas kavod vem de uma outra palavra, chamada kaved. E o que é kaved? Fígado. Nossa, nada a ver, para onde você está indo? Uma das acepções da palavra kaved é fígado, mas não só. Kaved também significa pesado, carregado, abundante, forte, difícil de suportar. Traz uma ideia de intensidade, de abundância. Para o bem ou para o mal, kaved é uma palavra que traz esse significado. E essa ocorrência no Antigo Testamento dessa palavra tem em vários lugares, eu anotei algumas. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Em Isaías 1:4, esse carregado de iniquidade, usa-se a palavra kaved. E a fome era gravíssima na terra. Gênesis 43:1, o gravíssimo também kaved. Então amanhã, por esse tempo, farei chover uma grande saraiva sobre os egípcios. Isso é Êxodo 9:18. A grande saraiva também usa-se a palavra para grande, kaved. E Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Isso está em Gênesis 13:2. Esse muito rico, na verdade, está escrito kaved. Está dizendo que ele era muito pesado em gado. Alguém que é muito pesado em bens é alguém rico. E a Bíblia Almeida traduz isso como rico. Abraão era rico. Da palavra kaved, que não significa rico isoladamente, mas no contexto ela dá esse sentido de que é muito pesado. Houve um importante pranto dos egípcios e dos hebreus pela morte de Jacó. Isso está em Gênesis 50:11. José manda o cortejo voltar para Hebrom para enterrar o seu pai Jacó, e há choro tanto do povo hebreu quanto dos egípcios também, né? Pelo apreço primeiro que os egípcios tinham a José, mas também adquiriram por Jacó e a sua família. Essa palavra, o importante pranto, abundante também na Bíblia, no Antigo Testamento, kaved. Jetro, quando ele diz para Moisés, olha, julgar o povo todo sozinho, porque Moisés, né, resolvia, era o único juiz do povo, resolvia as disputas do povo inteiro, isso é muito pesado para você, muito difícil. E aí Jetro dá um conselho, né, para Moisés apontar juízes, pessoas que pudessem julgar essas questões menores do povo. Então esse termo que Jetro usa de muito pesado, sobremodo difícil, também, de novo, a palavra kaved. E kavod vem dessa mesma raiz, então a gente viu qual é o significado dela. E então a raiz dessa palavra que é usada para honra pai e mãe,
a raiz, que é kaved, né, dessa palavra kavod, ela traz esse significado não só de honra e de respeito, mas de peso, de abundância, de importância, de consideração. E não é só Deus, no Antigo Testamento, que carrega essa palavra kavod. Essa palavra kavod, ela aparece também quando se fala da honra dos sacerdotes, quando fala do poder, da autoridade dos reis. Isso cito aqui Isaías 14, 18, Salmos 21, versículo 6. E também os sábios têm a si atribuído esse adjetivo kavod, né, de autoridade, de sabedoria, de respeitabilidade. Isso em Provérbios 3, 35. Com esse sentido de autoridade, essa palavra é empregada no Antigo Testamento para descrever a presença, o poder e a reputação de Deus diante do povo. Êxodo 40, versículo 34, a gente lê o seguinte, Êxodo 40, 34, é mais uma ocorrência dessa palavra kavod, que também tem sinônimo de glória. Então a nuvem cobriu a nuvem da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Em Êxodo capítulo 16, versículo 10, e aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Essa palavra glória do Senhor, também no Antigo Testamento, é a mesma palavra do mandamento, kavod. No Novo Testamento, então a gente falou do Velho Testamento, né, do Antigo, mas no Novo Testamento a gente também tem um emprego, uma interpretação de Paulo para esse mandamento. E aí eu quero pedir para você abrir para ler comigo Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, é o último capítulo da carta. Versículos 1, 2 e 3, nós vamos ler. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, Paulo complementa o significado dessa honra do quinto mandamento com o conceito de obediência. E ele faz praticamente uma paráfrase do quinto mandamento nesses versículos 1, 2 e 3 da carta aos Efésios. Nesse sentido, a obediência deixa de ser só o que a gente acha que é obediência, que é cumprir ordem. Põe isso para cá, tira isso daqui, lava a louça. Se a pessoa faz o que você está falando, o que você está comandando, isso é obediência. Mas nesse significado, do jeito que Paulo emprega essa palavra, a gente consegue enxergar um pouco mais do que pode significar, do sentido que a palavra obediência tem, quando diz, filhos, obedeçam aos vossos pais. Tem a ver com respeitar, com honrar, com tratar com dignidade, consideração, e também sustentar, se e quando necessário. E nós vamos ver que Jesus teve alguns embates com os fariseus, em que fica muito claro que esse sentido de obediência tem o sentido de respeito e de sustento, inclusive, de manutenção da dignidade dos seus pais. Mas também nos ajuda a entender o que é uma coisa, entendendo o que ela não é. É outro jeito de ver, o significado e o antônimo. Então, o que não é honrar? É não cumprir as ordens dos pais, ou fazer justamente o oposto do que o pai diz para fazer, ou do que a mãe diz para fazer. Não escutar, é desprezar, abominar, amaldiçoar, zombar dos pais, envergonhá-los publicamente, ou nunca perdoá-los. E nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Falamos de perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não perdoar os pais também é uma forma de não honrá-los, de não respeitá-los, de não dar o peso que
os pais merecem ter, porque é o plano de Deus. Nós vamos chegar lá. Mateus, capítulo 15, versículo 3, a partir do versículo 3. Eu vou ler aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Eu acho o texto da Almeida um pouquinho difícil de entender. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje é um pouco mais fácil, principalmente os primeiros versículos. É o Evangelho de Mateus 15, a partir do versículo 3. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então não precisa ajudar aos seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Jesus contra os fariseus mais uma vez. Não é a primeira vez que a gente vê um embate desse tipo, estudando os 10 mandamentos. A gente viu isso também quando os seus discípulos com fome debulharam algumas espigas no meio da fazenda e comeram. Mas era sábado. E aí Jesus foi acusado de fazer os discípulos quebrarem o sábado. E aí Jesus lembrou os fariseus da palavra de Deus e do que Davi fez quando estava com fome junto com seus guerreiros. Ele comeu os pães da proposição. Aqui, mais uma vez, os fariseus acusam Jesus de discipular pessoas da forma contrária à lei judaica, e Jesus diz: mas esses ensinamentos da tradição contrariam as próprias tábuas da lei, porque Deus não fez exceções ao dizer honra o teu pai e tua mãe. Mas a lei judaica diz: mas se o dinheiro... seu pai precisa de ajuda, mas se o dinheiro que você ajudaria seu pai, você diz: não, mas isso eu sacrifiquei, eu entreguei para Deus, eu dediquei a Deus, então você está isento de ajudar o seu pai ou a sua mãe? Isso descumpre a lei de Deus. Vocês dão mais importância para as suas tradições do que para a lei de Deus. Então, nesse sentido, a gente consegue entender que quando Paulo fala aos Efésios para você obedecer aos pais, o sentido da palavra obedecer é muito mais amplo, é muito mais semelhante, na verdade, a kavod, que é esse respeito, essa honra, esse peso que você pode dar para a vida dos seus pais, do que só cumprir as ordens deles. E é interessante que Deus não dá ordens sem justificá-las, muito embora Deus não deva nenhuma satisfação para você. Desculpa, isso pode parecer mal educado, mas é a verdade. Deus não precisa explicar absolutamente nada para a gente. Ele é Deus, mas Ele o faz. E na própria carta de Paulo está escrito 3 razões. O trecho é curto, mas há 3 razões pelas quais a gente deve guardar esse 5º mandamento. A primeira, e está escrito no versículo 1 de Efésios 6, porque é justo. Os seus pais doaram o tempo deles, o dinheiro deles, os seus pais deixaram de fazer coisas para eles próprios, eventualmente. E aqui independe do tempo, independe da cultura. Hoje em dia talvez os pais devotem mais ou menos tempo de qualidade para os filhos, mas ainda assim devotam algum tempo. Antes poderiam se devotar menos tempo, mas mais recursos, mas independente da cultura, do país ou da época que a gente esteja falando, o fato é que gerar filhos, dar à luz a filhos, e as mulheres sabem disso muito melhor do que os homens, porque vocês carregam no corpo de vocês as limitações que existem por ter filhos, né? Pelo menos durante aquele período de gestação, mas muito tempo depois também. Mas o fato é que os nossos pais se doaram em algum nível, de alguma forma, e a gente já vai falar dos pais que não fizeram isso, ok? Mas, no geral, os pais abriram mão de muitas coisas, de uma parte da vida deles, para poder nos dar a oportunidade de viver, né? Poder nos dar mais ou menos condições de a gente ter uma vida autônoma. Então é justo que a gente respeite, que a gente honre e que a gente tenha uma consideração por essas pessoas. Deus estruturou a sociedade humana desse jeito. Foi Deus quem estabeleceu as autoridades. E Deus estabeleceu essas autoridades nos governos da sociedade, mas na igreja também
e na família. Deus fez isso. Deus estruturou o jeito humano de viver, apontando pessoas que exercerão autoridade sobre nós e orientando cada cristão a respeitar essas autoridades e a considerá-las. Jesus diz: dai a César o que é de César. Né? Sejamos bons cidadãos para sermos bons cristãos, em primeiro lugar. Temos o governo da igreja e somos intimados, convocados a respeitar os pastores, os presbíteros, e dar a eles consideração, honra. Tanto é que em 1 Timóteo diz que se tiver uma acusação contra um pastor, você precisa de 2 testemunhas. Se for uma acusação contra um membro leigo, contra o Williams, uma só basta. Mas contra o Carmo precisa de 2. E todas são convocadas a falar a verdade. Né? Falso testemunho também é um pecado, nós vamos ver mais para frente, está nas tábuas da lei. Mas a verdade é que há uma consideração especial às pessoas que exercem autoridade. E Deus fez da mesma coisa com a família. Hoje em dia isso pode estar muito polêmico, porque o conceito de autoridade, a função dos pais na família, estão um tanto quanto objeto de questionamento, de discussão. A humanidade hoje em dia abriu para discussão o papel da mãe, o papel do pai, o papel da família, e isso desafia a igreja a se manter apegada à palavra de Deus em relação a isso. Então, o primeiro motivo para você respeitar seu pai e sua mãe e honrá-lo é porque é justo, porque é bom que seja assim, porque Deus criou o mundo desse jeito. O segundo é porque Deus mandou. Esse talvez podia ser o único. Como eu disse, Deus não nos deve satisfações, Ele poderia só ter ordenado isso e ponto final. Mas é o 5º mandamento, e a gente deve obedecer os nossos pais ou honrá-los como parte da nossa devoção a Jesus. A gente precisa entender que esse mandamento, ele é um mandamento que é para com o outro, os nossos pais, mas ele revela ou deve estar por baixo ou na base dele a nossa relação com Cristo. Em Colossenses 3:20, essa ideia fica muito clara. Colossenses é uma carta espelho, carta irmã de Efésios, né? Então, lá na carta de Paulo a Colossenses, capítulo 3, versículo 20: Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, esse versículo de Colossenses deixa claro que Deus quer que se faça isso porque o agrada. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje também. 1 Timóteo 5, versículo 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, são família. São eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. Olha que interessante, eu vou repetir. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos. Honrar pai e mãe e sustentá-los. E aí está aqui, né, a ligação da obediência com o sustento dos seus pais quando necessitarem. Eles vão aprender os seus deveres religiosos cuidando da sua própria família. E assim eles pagarão, olha a relação aqui, pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. O segundo motivo para a gente honrar pai e mãe é porque Deus gosta disso. O terceiro motivo, a forma como ele projetou a humanidade, antes de ir para o terceiro, é que esse relacionamento de reverência, honra e obediência a quem nos deu, a quem nos proveu, pelo menos a vida, deve ser valorizado, né? A desonra aos pais, ela pode ser um resultado, ou pelo menos um indício, de que não está tudo muito bem com você, entre você e Deus. A sua obrigação, como diz o texto de 1 Timóteo, a obrigação da igreja é sustentar aqueles que não têm. Vamos lembrar que não existia previdência social naquela época, então os mais velhos eram cuidados pela sua família, pelos seus filhos na velhice. E os viúvos que não tinham, as viúvas especialmente que não podiam trabalhar, não tinham marido ou não tinham filhos, eram sustentadas pela igreja. E aí aqui a carta a Timóteo diz, olha, mas se a viúva tem filhos, então
Deles é esse dever. Não um dever só social, mas aprender a cumprir um dever religioso, um dever cerimonial, um dever para com Deus. Quando você faz e você honra e sustenta os seus pais, você está honrando a Deus. E em terceiro lugar, por que devemos fazer isso? Porque tem promessa. Normalmente, infelizmente, muitos púlpitos a gente tem ouvido só essa parte, hoje em dia. Parece que hoje em dia os pastores precisam caprichar nas promessas para o povo gostar, para o povo se sentir encorajado a obedecer a palavra de Deus. Tem uma promessa boa aqui, ó. Não é à toa que eu coloquei em terceiro lugar. Até porque aparece em terceiro lugar no próprio texto também, né? Mas existe promessa. Paulo diz, é o primeiro mandamento com promessa. Aqui tem uma dúvida. Por que ele diz isso? Porque no segundo mandamento também tem uma promessa de que Deus vai aniquilar até a terceira e quarta geração de quem fizer ídolos, mas em seguida diz que ele vai honrar até a terceira e quarta geração daqueles que o honram, né? Então tem uma promessa ali, não direta, mas tem uma promessa no segundo mandamento. Então não se sabe se esse é o primeiro mandamento com promessa, porque a promessa é diretamente relacionada ao mandamento, honra teu pai e tua mãe para que sejam longos os teus dias na terra, ou se é porque ele é o primeiro mandamento da segunda tábua com promessa. De uma forma ou de outra, o fato é que existe uma promessa muito clara, que no contexto de Êxodo 20, significava ao povo que ia entrar na terra prometida, não necessariamente longevidade, mas longos anos de posse sobre a terra prometida que Deus separou para o seu povo. Então, honra o teu pai e tua mãe para que a tua permanência na minha terra seja longa. Paulo, já em outro contexto, no Novo Testamento, diz para que os seus dias sejam longos. Quer dizer que o filho que respeita os pais vai necessariamente morrer muito velho? Não. Quer dizer, então, que um filho que foi bom filho não pode morrer de acidente? Não. Isso contraria a palavra de Deus? De forma nenhuma. Mas o sentido da promessa é que você honrando seu pai e sua mãe, você vai ter uma vida cheia, uma vida abundante, uma vida intensa, uma vida que traz o significado, de novo, dessa palavra hebraica que a gente trouxe, kavod, uma vida pesada, uma vida relevante, uma vida cheia, uma vida plena. Essa é a promessa que um filho que respeita os pais tem. Então, são esses três motivos que a gente tem. Quais os efeitos da desobediência? Então, a gente falou o que é desobediência, o que é o contrário. O que acontece com o filho que não honra o pai e a mãe? Romanos 1 inteiro é muito bom, a partir do versículo 20 em especial para esse fim. Mas eu quero destacar com vocês dois trechos do capítulo 1 de Romanos. São os versículos 20 e 21 e os versículos 29 a 32, ok? Romanos 1, 20 a 21, 29 a 32. Eu vou ler. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Eles quem? Os homens. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Versículos 29. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, dedos duros, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, calma que tem mais, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Tá bom? O que mais? Esse é o pacote de maldades, de coisas que o homem desgarrado
desorientado e desligado de Deus é capaz de praticar. E desobediência aos pais está equiparado ao homicídio. Segura essa. Ou como está na moda dizer, receba. Né? É isso. Sem afeição natural, sem misericórdia. Mas essa obediência aos pais tem limite? Esse respeito e essa honra aos pais tem limite? Ou é ilimitado? Faço o que eu faço, não faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Será que essa obediência irrestrita ela é pela vida inteira? O que Paulo queria dizer? O limite dessa obediência está numa expressão curta e grossa, curta e significativa. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. No Senhor. Então, se o seu pai e a sua mãe ordenou ou ordenar alguma coisa contrária à vontade de Deus, então essa desobediência se torna resistência. E aí, nesse sentido, você cumpre a palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. E isso, evidente que nós estamos falando de quando você é mais novo, criança, jovem, adolescente, que está debaixo da casa do seu pai, e o nível de obediência ele é maior. Mas o filho adulto também é chamado a ouvir, considerar, respeitar, pedir opinião, incluir os seus pais, dar honra a eles, respeitarem eles, fazerem os seus pais mais velhos, que já não te sustentam ou que dependem de você, se sentirem importantes, se sentirem ouvidos. Isso também é um dever de filhos adultos que já têm os seus próprios filhos. É evidente que quando a gente fala em obediência aos pais, num contexto em que você depende do seu pai, isso é quase automático, muito embora a modernidade esteja apontando no sentido contrário, mas também os filhos adultos, os filhos já mais velhos, que têm pais ainda mais velhos, são chamados a honrá-los, respeitá-los, ouvi-los, considerá-los. Mas se a ordem for contrária, então nós temos autorização para desobedecer. Não porque a desobediência, nesse caso, desonra aos pais, mas porque honra a Deus. E nós somos chamados, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. O primeiro mandamento é honrar a Deus acima de todas as coisas. Eu vivi um pouco isso quando eu me converti, não sei se é a história de todo mundo, eu vou falar um pouco mais de mim no final, mas eu tive problemas quando eu comecei a vir à igreja, problemas na família, o pessoal tirava sarro, falava mal da igreja, falava mal da Bíblia, e estamos aqui, né? Estou há 26 anos desobedecendo. Hoje a minha família gosta bastante, aprecia muito eu estar aqui, na verdade, né? É curioso isso. E eles dizem, nossa, se não fosse a igreja, né? Como é que você ia estar? Eu falei, pois é, né? Pois é, né? Veja só. Deus é muito bom, Ele usa bagunça. Deus mexe na bagunça, Ele usa a bagunça para fazer coisas bonitas, coisas legais mesmo. Quando Paulo diz em Colossenses 3:20, e a gente já leu, para os filhos obedecerem os pais em tudo, esse contexto permite concluir que ele está se dirigindo aos filhos de pais que são tementes a Deus. E os pais tementes a Deus são aqueles que não irritam os seus filhos, não deixam os filhos nervosos, nem os põem à prova. Quando você fala para que um filho obedeça a um pai em tudo, e você diz ao pai ao mesmo tempo, pais, não irritem os seus filhos, isso está em Efésios, se você continuar lendo, a gente leu capítulo 6, versículos 1 a 3, se você leu 4, ele diz exatamente isso, para os pais, que não irritem, que não ponham seus filhos à prova, que não desequilibrem a vida dos seus filhos. E depois do 5 em diante fala sobre várias outras relações, do servo com seu senhor, do escravo, da mulher ao marido, etc, etc, etc. Né? Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, quem não honra nem os seus pais é capaz de respeitar alguém? Quem não dá respeito, honra,
e ouve a autoridade dos seus pais, é capaz de respeitar o governo? É capaz de respeitar uma faixa de pedestre? Eu gosto dos exemplos pequenos, que nessas coisas bobas a gente vê muita coisa. É capaz de se submeter ao seu chefe no trabalho? Ou, no mínimo, respeitá-lo? A família é a primeira estrutura que recebe a gente no mundo, certo? Quando você nasce, quem te recebe? Você vai dizer, o hospital. Mas quem te leva para casa? Né? Você não mora no hospital, concorda? A pessoa que te leva para casa, no caso, é a pessoa de quem você saiu de dentro. E você é recebido numa família. Mas tem muito caso de abandono das crianças que são adotadas. Tem, é verdade. Mas qual é o desafio da adoção? É fazer com que essas crianças e jovens sejam recebidos por uma família. A família é o órgão primário de uma mínima organização social, e é que recebe a gente. Por isso Deus se preocupa com o funcionamento da família, e por isso Deus aponta líderes para a família. E quando ele diz isso, ele aponta os pais, aos filhos, ele aponta os pais, à esposa, polêmica, ele aponta o marido, ao mesmo tempo em que aponta para o marido amar a esposa e dar a sua própria vida por ela, se for necessário. E o relacionamento mais duradouro que você e eu temos, veja só, é com os nossos pais. Meus pais já morreram, é com seus pais. Porque aquilo que você aprendeu ou não aprendeu, aquilo que você viveu de bom e de ruim com o seu pai e com a sua mãe, vão acompanhar você até que os seus olhos se fechem. A nossa relação, e isso a psicanálise já falou e já meio que matou a charada, né? Todo o estudo de Freud é baseado na nossa relação, em especial com as nossas mães, mas o valor e o impacto que a nossa relação familiar com o nosso pai e a nossa mãe tem sobre a gente é indiscutível. Esse é o relacionamento com o qual você vai ter que viver por mais tempo, desde o seu primeiro dia até o seu último dia. E mais uma coisa, o seu conceito, o nosso conceito de respeitar autoridades, de honrar os outros, de se submeter inclusive aos outros, ele é forjado pelos nossos pais. E ele é percebido e aplicado por nós, os filhos. Eu venho de uma família que eu não tinha muito freio, muita regra. Eu vivo isso até hoje. Camila, o contrário, graças a Deus. Veio de uma família em que tinha pai, mãe e regras claras. Ela tem outra percepção sobre autoridade, sobre respeito aos demais, sobre sujeição, sobre honra, obediência. Ela tem outra cabeça. E nós dois somos crentes. Ela não atravessa fora da faixa, eu atravesso. Mas não tem carro passando. Não tem ninguém aqui. Eu tenho um cálculo de conveniência, de oportunidade, de sentido numa norma, numa regra. Faz sentido eu obedecer? Quem é que está me dando ordem? Tem moral para me dar ordem? Meu chefe é bom como eu ou eu sou melhor que meu chefe? Mas não tem ninguém passando. Mas ninguém viu. Mas ia estragar, eu peguei aqui, mas você sabe de quem era? Não, mas estava ali o brigadeiro, eu peguei e comi. São coisas que, olha só vocês, são forjadas e vêm da gente desde berço. E Deus tem sim um plano para que nós possamos entender e respeitar as autoridades. E assim a gente vai ter uma vida comunitária. Vai ser impactada por isso. Agora, o respeito e a autoridade dos pais sobre nós, a honra que a gente tem que dar para eles, depende do fato deles nos sustentarem? Não. Hoje em dia, inclusive, youtuber, né? Um filho de 12 anos pode estar ganhando milhões e o pai pode ser um contador. Aqui, todo respeito aos contadores. Então, pode ser advogado, pode ser um trabalhador normal, que tem o seu salário normal e o filho está ganhando milhões. Isso quer dizer que o filho não precisa mais respeitar o pai? Quero dar um exemplo aqui, e aqui, na verdade, um exemplo que todo mundo conhece, mas eu acho que é um exemplo nesse sentido bacana. É o pai do Neymar. Sabe o Neymar Júnior? Neymar Júnior. Então, sabe o pai dele?
O pai do Neymar é quase tão famoso quanto o Neymar, né? Por notícias polêmicas ou não, todo mundo sabe que o Neymar tem um pai. E por quê? Porque o próprio Neymar diz, o meu pai, quando eu assinei o primeiro contrato com o exterior, ele me deu uma Volvo e ele me deixou comprar uma Volvo. Aí você fala, caramba, mas é o Neymar. Ele pediu permissão para o pai para comprar um carro importado? Pois é. E me parece que, não sei hoje, mas que um bom tempo, o pai fazia a gestão, ainda faz a gestão dos negócios do Neymar, mas fazia a gestão completa da vida do Neymar e pagava, dava mesada. O milhãozão lá de dinheiro, falava, você está aqui, ó, filho, esse dinheiro aqui para você gastar com seus amiguinhos, seus parceiros, fazer seus churrasquinhos, suas festas, né? Comprar, alugar iate, deve ter comprado um agora, enfim. Mas a verdade é que a relação de pai com filho não depende do poder do filho, nem da notoriedade, nem do dinheiro, da relação de dinheiro dentro de casa. Pai e mãe é pai e mãe. O evangelho, ele é contracultural. Ele não é contra a cultura, necessariamente. Mas a verdade é que quando a gente se põe fiel aos mandamentos de Deus, a gente eventualmente, às vezes sempre, vamos estar contra a maré. E é importante que Deus nos dê fé e conhecimento da palavra para que a gente se mantenha firme, ainda quando o barco começa a navegar por mares estranhos. 2 exemplos aqui, né? Hoje aluno bate em professor, em sala de aula. Tem um monte de vídeo no YouTube aí, jogando cadeira. Keiji foi professor, né? O pessoal hoje está tocando terror dentro da sala de aula. Teve uma notícia, acho que em 2015, se eu não me engano, que um voo para Brasília, ou saindo de Brasília, atrasou 45 minutos para decolar. Motivo, uma criança de 2 anos não queria pôr o cinto de segurança. Alguns de vocês talvez estejam estranhando isso e falar, na minha época ia colocar. Na minha época não tinha avião, mas se tivesse, ia botar o cinto, sim. Ou se ia. Só do pai olhar ou da mãe olhar, já estava fivelando. E esse avião atrasou 45 minutos porque a criança não pôs o cinto. A tripulação teve que tirar pai, mãe e irmãzinha maior de dentro do avião para o avião poder decolar. Como o pastor falou aqui na aula de discipulado, né? Na cultura hebraica, a gente está falando de um povo que recebeu essa lei de Deus e que sabia que uma pessoa antes dos 30 anos não era sequer ouvida na sociedade. Falou assim, calma que você é menino, você é menina ainda. Calma. Vira adulto primeiro, cresce e aparece. Quem já ouviu isso? Eu ouvi muito da minha tia isso. Cresça e apareça. Aí eu cresci bastante, hoje ela não fala mais isso. Né? Porque além de ficar velho, eu fiquei realmente grande. Aí ela não fala mais cresça e apareça. Mas naquele povo, com 30 anos, você começava a falar uma coisa. Hoje em dia, tem criança de 10 que já está querendo dar opinião. E aqui eu não quero arranjar briga com pedagogo, com professores, né? Porque a gente tem uma linha também de pensamento na sociedade em que você tem que criar a humanidade já é essencialmente boa. Todo mundo nasce bom. A criança não precisa de autoridade, ela precisa de orientação. Então os pais, eles são coach do filho pequeno, porque o filho ele é bom em si mesmo, é a sociedade que estraga ele. São as famílias quebradas que acabam botando vícios, botando coisas erradas, ensinando a criança a falar palavrão. A criança já nasce boa, ela é uma pepita de ouro. Ela só precisa ser lapidada, precisa de pais que sejam facilitadores do seu desenvolvimento. Ela mesma vai descobrir dentro de si quais são as suas potencialidades, os seus limites, e vai, se não tiver ninguém podando, vai desabrochar uma grande pessoa. A Bíblia diz exatamente o oposto. Não há um justo, não há nenhum sequer. E os nossos pecados, infelizmente, estão passando de geração a geração, desde Adão, lá no Éden. E nós estamos no meio do plano de resgate, no meio ou mais para o final, talvez, né, pastor? A gente tem visto um pouco de escatologia também, mas a gente está nesse processo de redenção de todo o universo com Deus. Nós pecamos e carecemos da glória de Deus, e como filhos a gente precisa de disciplina, de autoridade, de orientação também, de encorajamento também.
Mas hoje em dia a gente tem dificuldade para falar isso em alguns círculos, de dizer que corrige o filho. Bater, então, né? E é evidente que quando o Estado começa a se preocupar com como a gente cuida dos nossos filhos, das nossas crianças, é porque se preocupa com os exageros. Criança espancada, violentada. Essa semana saiu o relatório do Fórum de Segurança Pública e nunca houve tantos reportes de violência sexual contra crianças dentro das famílias. 86% dos casos são pessoas conhecidas das crianças. Até 6 anos, se eu não me engano. E acima de 6 anos até 13, 75% dos casos são pessoas do âmbito familiar. Então, o Estado se preocupa e intervém para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de abuso, é evidente. Mas acaba-se hoje falando do extremo, né? Que não pode encostar no filho. Qualquer tipo de chinelada pode ser e está sendo equiparado sem muito cuidado a murro, a espancamento, a apagar cigarro na pele da criança, enfim, né? Então a gente precisa, como igreja, entender o mandamento de Deus e sermos razoáveis, e sermos equilibrados no Senhor. Que como filhos possamos respeitar e honrar os nossos pais, e como pais nós possamos orientar e disciplinar e dar esse primeiro senso de autoridade, de respeito para os filhos em casa. E agora eu queria falar de mim. Não é muito fácil falar desse assunto, não, porque vocês me conhecem, e eu sendo filho de pais separados desde 1 ano de idade, e eu não tenho nenhuma memória de ter sequer morado com meu pai, com a figura do meu pai. Com minha mãe sim, mas meu pai não, na mesma casa. E depois de uma batalha judicial da minha família pela minha guarda, quando eu tinha 9, 10 anos de idade, honrar pai e mãe é um desafio. Para mim é um pouco complicado falar sobre isso, sempre foi, na verdade. Hoje eu falo com mais tranquilidade, com mais leveza de coração. Mas vocês sabem que eu me casei com 30 anos, e ainda no meu casamento isso era complicado. E eu dou graças a Deus pelo pastor Marcelo Takara, porque ele me deu uma orientação bacana. Eu queria homenagear as minhas tias, que foram as pessoas que me criaram da adolescência, dos meus 7, 8 anos até hoje. E eu queria homenageá-las. E o pastor me orientou, falou assim, bacana, mas você vai entrar com a sua mãe na igreja. Eu falei, então, tudo bem, pastor, mas aí eu vou entrar com todo mundo, eu entro com a mãe, com as tias, tudo não sei o quê, né? O plano original era entrar só com as tias. Isso vai ficar gravado, mas eu preciso, inclusive, conversar com a minha mãe, mas eu fiz o que é certo, graças a Deus, graças a uma boa orientação do pastor. Hoje eu não me arrependo 1,0 disso. Porque nesse processo, com 30 anos, estava difícil eu honrar pai e mãe. Meu pai já tinha falecido, mas minha mãe é viva, graças a Deus, até hoje. Mas ainda era difícil eu entender e aceitar esse processo que eu tive quando era pequeno, né? Esse processo não o judicial, também o judicial, mas todos os outros, né? E hoje que eu entendo que eu perdoei os meus pais e que eu tenho um relacionamento melhor com a minha mãe, eu fico, puxa, se eu tivesse feito o que eu queria, eu ia me arrepender para sempre. Então, graças a Deus pela vida dos pastores, graças a Deus especificamente pela vida do pastor Marcelo, que me deu uma orientação. Falou, não, sua mãe entra com você na igreja, porque é importante honrar. E aí eu entendi que as decisões que a minha mãe tomou, quando ela tinha... eu nasci, ela tinha 21 anos. 21 anos, numa cidade estranha, porque ela é capixaba. A família toda mora lá em São Mateus, no Espírito Santo, norte do Espírito Santo. E ela veio para São Paulo, a única filha, não tinha pai, nem mãe, nem irmãos. Ela tem 7 irmãos. Veio sozinha, conheceu meu pai e se casou com ele. Eu nasci e eles se separaram em menos de 1 ano. Meu pai tinha um histórico de violência contra as namoradas, muito ciumento. E aí eu fico imaginando uma mulher com um filho pequeno, 21 anos, longe da família, problemas em casa com o marido, e o que ela faz, né? Ela ficou comigo depois que eles se separaram até os 6 anos, 5, 6 anos, depois, quando minha avó morreu, e aí ela foi para o Espírito Santo.
E se casou de novo, 3 anos depois ela queria que eu morasse com ela. E aí teve o processo judicial. Ela, o segundo marido, contra a minha família. A guarda foi dada para o meu avô, fiquei com ele até os 12 anos, quando ele faleceu. Depois eu já estava mais velho, acabei ficando com as minhas tias. Essa é a minha história, assim, né, do lado da minha mãe. E aí eu consegui entender, antes do que me parecia uma coisa assim, ela foi egoísta, prefiro viver a vida dela, etc. Hoje eu entendo que uma jovem de 24 anos, com a família inteira, dizendo, não, deixa o menino aqui, senão os avós vão morrer. Porque a vida dos avós é esse menino. E sem a família aqui, etc, etc. Hoje eu entendo que ela tenha ido para, né, com a minha avó lá, morar com a minha avó, tenha me deixado com meus tios. Hoje eu entendo meu pai ter saído fora, né, ficou 1 ano morando com minha mãe, depois se separou, foi morar na Praia Grande e lá ficou a vida inteira, né? Hoje eu consigo entender que as coisas que meu pai fez, talvez com as outras namoradas, eu não sei dizer, talvez a minha madrinha saiba, mas também são fruto da criação que ele teve. Minha avó foi uma mãe tardia do meu pai e da minha tia, né? Deve ter tido uma criação um pouco leniente, de poder fazer tudo o que queria, enfim. Acaba ficando um pouco egoísta, né? Pensando só em si, e aí saiu de casa, foi viver outra vida, tal, enfim. Eu consigo olhar para isso hoje com gratidão, porque eu não seria este que vos fala se eu não tivesse a história que eu tenho. Com gratidão a Deus, e posso perdoar os meus pais. Meu pai já não está mais entre nós, minha mãe está muito viva e acho que ela vai enterrar a todos, porque ela come muito pouco, bebe chá, vive de luz. Dona Lourdes tem uma saúde, sabe, tinindo. E conhece tudo esse negócio, babosa, canela de velho. Se quiser um remedinho natural para qualquer coisa, minha mãe. E, enfim, hoje eu vejo isso com gratidão. Hoje eu posso lembrar do meu pai, nesse processo, com mais saudade, com menos remorso, com menos um sentimento de faltou alguma coisa na minha relação com ele. Hoje eu posso lembrar de coisas boas, poucas coisas, né? Eu não tive uma vida intensa de relacionamento com meu pai, mas coisas boas. E de ver o poder que os pais têm, mesmo quando não estão junto com a gente, de moldarem a nossa vida e o nosso jeito de pensar. Meu pai não morava comigo, mas eu sempre tive um desejo profundo de agradá-lo, de impressioná-lo. E sempre me esforcei muito para isso. Falei isso para a Camila um dia. Eu sou aquele menino, talvez, ou era aquele menino tentando provar para a mãe e para o pai que eles não deviam ter me deixado. Mas tudo bem, porque eu sou assim e Deus tem reconciliado a minha história comigo mesmo e com Ele. Honrar os pais nesse sentido me faz querer reinterpretar a história deles e a minha. Que o Senhor nos abençoe, amém? Vamos orar? Senhor, que a Tua graça possa iluminar os nossos corações, as nossas palavras. Que o Senhor nos ajude a olhar para os nossos pais, Senhor, e enxergar a Tua mão. Enxergar com gratidão, com alegria, que a gente possa perdoá-los, Senhor, para que a gente possa, como Jesus nos ensinou, pedir que o Senhor nos perdoe, assim como nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, ou os nossos devedores, Pai. Que o 5º mandamento seja uma verdade na vida de todo mundo, pais, filhos, que nós possamos considerar, honrar e nos submeter uns aos outros em amor, porque é assim que o Senhor nos criou para ser. Ilumina, Senhor, essa palavra na nossa vida, que nós possamos colocar em prática a Tua palavra, porque é na prática que a Sua palavra se manifesta, se expressa. Abençoa, Deus, ilumina a nossa alma e nos dirige
pelas veredas da justiça, Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém?